Muito bem, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participou nesta quinta-feira de uma audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Questionado pelo senador Esperidião Amin sobre a leniência do presidente Lula com o ditador Nicolás Maduro, que é aquele carinho, aquele afago, a complacência que ele tem com os tiranos de um modo geral, e questionou também sobre a realização de eleições na Venezuela. Aí o chanceler afirmou que a diplomacia brasileira e o governo atuaram para que o venezuelano anunciasse a data do pleito, marcado para 28 de julho, dia do aniversário de Hugo Chávez. Sempre tem uma justificativa para passada de pano. Vamos soltar o vídeo aí, produção. Eleição na Venezuela. Creio que não podemos fazer outra coisa a não ser o diálogo. Nós temos dialogado intensamente, não é de agora. Nós não podemos interferir internamente na legislação. As datas eleitorais na Venezuela não são fixadas como no nosso caso, em que está na Constituição. Lá o Executivo anuncia, não sei quantos meses antes, uma forma de 2 ou 3 meses antes anunciar. Estão todas dentro desse critério. Agora, o que nós queremos e nos preocupa muito é apoiar para que haja a realização de eleições justas, transparentes, abertas, aceitas por todos. Muito bem, está aí o Mauro Vieira usando todas as frases feitas para legitimar aquilo que o Lula faz, que é absolutamente indefensável. Porque não é um simples diálogo. O Lula relativiza. Relativiza é até uma palavra generosa, né? Ele passa pano para a ditadura mesmo, ele finge que é uma democracia. Quando ele foi questionado a respeito do regime na Venezuela, ele falou que esse conceito de democracia é relativo. Esse tipo de discurso é inspirado numa lição do Alexander Dugin, o ideólogo guru de Vladimir Putin da Rússia. Ele falava que outros países deviam ter um tratamento diferente a respeito da sua soberania e parar com esse negócio de chamar de democracia ou ditadura. Então, é uma visão muito similar à que o Celso Amorim, assessor internacional do Lula, tem e que o Lula repete por aí. E, obviamente, isso contamina todo o Itamaraty brasileiro, que precisa ficar numa posição que não condiz com aquilo que a gente vê o governo fazer e o presidente falar. E sobre as declarações alopradas do Lula em relação à reação de Israel ao massacre cometido pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, quando o grupo terrorista, nunca é demais lembrar, assassinou 1.200 inocentes e sequestrou outros 239, Mauro Vieira afirmou que a posição do presidente Lula vem de uma profunda indignação e reiterou apoio ao processo aberto pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça contra Israel. Tem o vídeo também desse trecho. Vamos soltar. É nesse contexto de profunda indignação que se inserem declarações do presidente Lula. São palavras que expressam a sinceridade de quem busca preservar e valorizar o valor supremo que é a vida humana. O próprio, e aqui me valho de exemplos de declarações de importantes personalidades políticas do mundo, como o próprio secretário de Estado norte-americano, que, quando perguntado sobre as declarações do presidente, afirmou compreender que foram motivadas pelo desejo de ver acabar o sofrimento das pessoas, com o que ele concordou. Foi também por esse motivo que apoiamos o processo iniciado pela África do Sul perante a Corte Internacional de Justiça, que busca avaliar se o governo de Israel estaria violando a Convenção para a Prevenção e a Repressão e Punição do Crime de Genocídio, como mencionado por Vossa Excelência. Os juízes acolheram a demanda e reconheceram a plausibilidade de que um genocídio estaria em curso. E não reconheceram plausibilidade de genocídio algum. Não houve uma decisão pelo cessar-fogo imediato, o direito de autodefesa de Israel, que é o princípio que nós defendemos aqui, independentemente de país e de governo, ele foi preservado. O Mauro Vieira, de uma maneira muito maliciosa, pega um trecho e isola da fala do secretário americano, quando, na verdade, os Estados Unidos deixaram bem claros bem clara diferença de postura
Ninguém legitimou ali a fala do Lula, que comparou a reação militar de Israel ao Hamas com o Holocausto judeu. Eles mostraram uma distinção muito clara em relação a isso. É óbvio que os outros países eles fazem acenos diplomáticos. É alguém que quer a paz e está falando, mas a gente não concorda com essas declarações. E aí se isola uma leitura generosa sobre a intenção do Lula para tentar legitimar moralmente tudo aquilo que ele disse. Que foi uma barbaridade e, obviamente, não vem, ao contrário do que Mauro Vieira diz, em respeito à vida humana, porque desrespeitou as vítimas do Holocausto, 6 milhões de judeus, todas as suas famílias, os seus descendentes vivos, porque é uma história recente ainda, que sofreram nas mãos de um tirano imperialista, expansionista como Adolf Hitler, gente que morreu na câmara de gás, sob asfixia, mulheres e crianças, inclusive. E ele faz acusações completamente descabidas a respeito de uma reação militar. A guerra, a gente sabe e comenta isso desde o começo, ela resulta em muitas mortes. Agora, é muito diferente um tirano como Vladimir Putin, que manda matar, e para o qual o Lula passa pano, e um país que está reagindo àqueles que assassinaram a esmo e buscando minimizar as mortes dos civis, apesar de eventuais mortes no fogo cruzado, porque o Hamas continua atacando o exército israelense e continua usando civis como escudos humanos, ou de eventuais erros individuais dos militares, mas que não configuram um genocídio deliberado por meio de uma orientação geral para o assassinato a esmo. Então, assim, é tudo uma tentativa manipuladora de legitimar um discurso atroz. Graeb, o que você destaca? Felipe, a política externa é um aspecto mais imperdoável, indesculpável. É o mais asqueroso do governo Lula. Causa asco mesmo. Porque é de um cinismo, assim, a toda prova. Né? Quando o Lula diz que a profunda indignação que faz com que ele diga isto ou aquilo sobre Israel, cadê a indignação do Lula que aqui, com a Venezuela, que aqui na nossa vizinhança, há décadas, que em boa parte coincidiram com governos do PT, Venezuela, nesses períodos que coincidiram com o governo do PT, só fez aprofundar a tragédia do seu próprio povo, do povo venezuelano. Eu já disse isso aqui. A Venezuela ela tem o pior fenômeno de êxodo por fome, por medo das forças policiais, por falta de direitos humanos, por todo tipo de carência. É o pior êxodo da história da América Latina. Não teve nada, nunca, sequer semelhante ao que acontece na América Latina. E cadê a indignação do Lula com isso? Aliás, deixa eu só registrar algumas informações sobre isso que você está falando, Greg. O ditador Nicolás Maduro expulsou recentemente funcionários do gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Portanto, gente ligada à ONU, que o Lula usa conforme a conveniência. Um relatório mais recente da ONU apontou ali 122 pessoas torturadas com a anuência da alta cúpula do regime de Nicolás Maduro, do regime ditatorial venezuelano. Casos de asfixias, espancamentos, choques elétricos, inclusive estupros, além de assassinatos e desaparecimentos forçados. Você tem também crimes contra a humanidade apontados pelo Tribunal Penal Internacional desde 2021. São 1.746 denúncias relacionadas a esse tipo de crime. E o Lula estava sorrindo ali com o Nicolás Maduro no encontro do CELAC, que reúne aquele pessoal de esquerda, um encontro bilateral, enquanto o TPI, esse Tribunal Penal Internacional, estava negando o recurso da Venezuela contra a retomada das investigações. Portanto, as investigações a respeito desses crimes cometidos por lá continuam
em andamento. E o Lula, obviamente, se cala a respeito disso, assim como se cala sobre Putin, né? Aliás, circulou nesses dias aí um vídeo de um rapaz, um adulto ucraniano, chorando a morte da mãe ali no chão, né, diante de um ataque russo, das tropas russas. E em relação àquilo, como muitos apontaram ali no X, o Lula não fala nada. Então é um cinismo desgraçado mesmo. Diga, perdão. Não, essa história do TPI, né? Da mesma forma que o pior êxodo humanitário da história da América Latina, é o único país da América Latina que tem um processo em curso no Tribunal Penal Internacional. Não existe outro. A Venezuela, o regime venezuelano, é uma anomalia. E o Lula e a diplomacia dele fazem tudo para normalizar essa anomalia. Daí vem o Mauro Vieira e diz, não, nós podemos manter o diálogo. Ok, suponhamos, né, que o diálogo é a ferramenta da diplomacia. Você vai lá e tenta influenciar o país vizinho, a menos que você queira partir para a guerra, o que obviamente não é o caso. Repito, o Brasil teve 20, 25 anos para influenciar de alguma forma o regime venezuelano. Conseguiu? Não conseguiu. A primeira vez que a Venezuela baniu todos os candidatos de oposição numa eleição foi ainda durante o regime do Hugo Chávez, em 2008. Né? Então, isso vem depois. O Nicolás Maduro teve uma única experiência de eleição aberta. Foi logo em seguida a morte do Hugo Chávez. Disputaram o Nicolás Maduro como sucessor, né? E o Henrique Capriles. Foi assim, por um triz, que o Nicolás Maduro não perdeu essa eleição. Foi por milhares de votos. Depois disso, o banimento de oposição se institucionalizou de maneira absoluta. Nunca mais teve uma eleição na Venezuela que possa ser considerada uma eleição limpa. Ou seja, é uma praxe. Então não adianta só dizer nós estamos conversando, porque a conversa já devia estar vindo de muito longe. É hora de falar mais duro com esse país tiranizado pelo Maduro. Não é hora de ficar fazendo de conta, como faz a diplomacia brasileira. Né? Não dá só para ficar na conversa, precisa haver alguma espécie de demonstração que já é intolerável manter a situação como ela vem. Caberia ao país, que é o mais poderoso política, economicamente da região, que é o Brasil, pelo menos dar esse sinal ao Maduro. Mas não, a gente pega o Maduro no colo e faz naninha nele. Francamente, né? Pois é, mas o laço do Lula com o Maduro é muito antigo, é muito forte e ele perpassa aí esse momento de exportação dos esquemas brasileiros, porque o João Santana era um marqueteiro petista, o Lula emprestou ali para o Nicolás Maduro, quando o João Santana fez colaboração premiada, deu depoimentos, enfim, admitindo ali os esquemas nos bastidores, ele falou também do envolvimento de Nicolás Maduro, do regime venezuelano, ele e Mônica Moura, sua esposa. Então, me parece que a cumplicidade moral imoral, evidentemente, entre Lula e Nicolás Maduro tem muito mais elementos aí. Inclusive, eles buscam do que parece na superfície. Né? Não é uma união simplesmente ideológica, eles se ajudam na perpetuação no poder. É um esquema transnacional de manutenção de poder em que um ajuda o outro e, obviamente, um passa pano para a sujeira do outro, acusando quem quer que aponte a sujeira como sendo um inimigo, um mentiroso, alguém que está, enfim, querendo derrubar aquele governo estabelecido pelo voto do povo, etc. E agora o Lula está aí passando pano para essa eleição, como a gente viu outro dia aqui no Papo Antagonista, em que a principal concorrente, que é a Maria Corina Machado, teve o seu direito político cassado. Quer dizer, se tornou
inelegível, não por ter feito algo que realmente infringe a regra, mas por ser justamente uma oponente forte, que o Maduro tem medo de enfrentar nas urnas. E como ele controla o poder judiciário, a Corina acabou aí impedida de concorrer. E o Lula fala para não ficar chorando. Lembra, Greg, dessa declaração recente? Enfim, não tem eleição limpa quando os adversários são perseguidos injustamente, simplesmente por serem fortes, e não em caso de gente que merece ser investigada e ir para a cadeia porque tem relação imobiliária com empreiteira de esquema de corrupção, né? São casos bastante diferentes. Então a gente vê esse apoio recíproco e o Brasil fica alinhado ao que há de pior no mundo.